E o material genético representa o segundo maior componente do custo total de produção do avicultor independente depois da alimentação. Segundo a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, o custo com pintinho de um dia sofreu um aumento de 17,26% entre janeiro e outubro de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado. Para ajudar esse produtor a conseguir um material genético de qualidade com preço competitivo, a Embrapa está investindo cada vez mais no projeto Melhoramento Genético de Frangos de Corte e Galinhas Poedeiras. O projeto foi iniciado em 1982 e agora conta com a parceria da iniciativa privada. A gente vai saber mais sobre esse projeto conversando com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Elcio Figueiredo, que já está aqui com a gente. Muito bom dia para você, Elcio. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Bom dia, Júlia. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso em te receber por aqui, Elcio. Vamos lá, vamos entender um pouco então. Vocês há muito tempo já vinham então pesquisando genética para frangos de corte, para galinhas poedeiras, uma forma de poder comercializar isso para produtores independentes, reduzindo o custo dos produtores independentes com produção, já que o pintinho de corte representa o segundo maior custo no total ali desse produtor. E agora isso vem se tornando uma realidade a partir de uma parceria com a iniciativa privada. Conta pra gente então como é que isso vai ser viabilizado, e a gente está falando de genética, como eu acabei de dizer, não para o frango de corte, mas para a galinha poedeira, para frango caipira também, não é? Exato. Bom, esse projeto ele sempre existiu na Embrapa Suínos e Aves. Os centros de pesquisa da Embrapa, nomeados por produto, são responsáveis pela genética do produto. Por exemplo, Embrapa Suínos e Aves em Concórdia, Santa Catarina, além de outras pesquisas, ela é responsável pelo material genético que o país precisa, que tenha a origem na Embrapa. Então, aqui, desde 1985, se conduz trabalhos de genética com aves para corte e postura. E essas linhagens da Embrapa já foram colocadas no mercado desde o ano 2000. E, eventualmente, elas ocupam uma parcela maior ou menor, dependendo da escassez de produto no mercado. E, mais recentemente, nós temos hoje dois parceiros que trabalham com multiplicação da genética da Embrapa. Então, um deles decidiu que seria a hora de ele avançar no extrato do melhoramento, além da multiplicação, então fazer também parte do melhoramento. Nós sabemos que esse valor, esse aumento no custo da genética e do pinto, ele vem da escassez de pintos no mercado. E essa escassez tem origem na vulnerabilidade que o Brasil tem em genética, porque ele depende da importação de material genético de outros países. A regulamentação na avicultura e na suinocultura é muito forte, tanto para importar quanto para exportar. Então, eventualmente, se surge alguma crise, como é o caso que aconteceu, de uma empresa ter dificuldade de exportar material genético para o Brasil, aí falta material genético aqui. Então, nesses casos, o material brasileiro ele amplia um pouco a fatia de mercado. E quais são as linhagens que a Embrapa está desenvolvendo? Ela já tem desenvolvidas uma linhagem de frango de corte, que chama Embrapa 021, para frango comercial normal, e tem uma linhagem de galinha de poedeiras de ovos brancos, chama Embrapa 011, para a produção de ovos comerciais normais que se encontra no supermercado. Tem também uma linhagem de ovos castanhos, que também é a Embrapa 031, que também vende ovos comerciais normais. E tem uma linhagem de frango de corte, que é a Embrapa 041, que vende no mercado, frangos coloniais. E tem uma linhagem de poedeiras para criação colonial, orgânica e alternativa, Embrapa 051. Castanho. E para quem vai ser direcionada essa produção, essas linhas genéticas? Produtores independentes do Brasil todo vão poder comprar esses pintinhos de um dia? Atualmente, as duas empresas que trabalham com a Embrapa e multiplicam e vendem no Brasil todo. Então, elas tanto vendem para pequenas integrações, quanto vendem para produtores independentes. E esse sempre foi o mercado do material genético de aves da Embrapa.
E como é que funciona isso hoje, Elcio? Porque a gente sabe que quando a gente fala da agroindústria, das grandes integradoras, né, existem casas genéticas que são parceiras. E quando a gente fala desse produtor, pequeno produtor independente que tem uma produção menor, quem que fornece essa genética hoje? Hoje existem muitos multiplicadores, quer dizer, empresas matrizeiras e incubatórios que vendem pintos em todo o Brasil. Alguns deles vêm da origem dessa genética que você mencionou, das casas de genética, e outros têm uma multiplicação própria, com material de origem desconhecida. E o material da Embrapa é um material de origem conhecida, selecionado, livre de doenças, que então esse material da Embrapa vem para auxiliar essas empresas que precisam de material para colocar nos seus clientes. Então, e esse mercado é muito grande, quer dizer, um mercado periférico que atua de maneira, às vezes, formal e outras vezes informal. Mas nós procuramos fornecer material para que todos tenham acesso a um material de boa qualidade para o mercado formal e informal. Agora, Elcio, para a gente entender melhor, né, vocês estão investindo cada vez mais no projeto melhoramento genético de frangos de corte e galinhas poedeiras. Mas quando a gente fala de pesquisa genética, de que outras pesquisas a gente está falando também nesse núcleo, além das pesquisas relacionadas às linhagens especificamente de frangos de corte e galinhas poedeiras? Bem, aí cada produto ou cada espécie animal tem seus respectivos desafios. Por exemplo, hoje, na avicultura, a avicultura de corte, por exemplo, o desafio principal é produzir uma carne de qualidade, que não tenha defeito, e a um preço competitivo. Normalmente, o que compõe o preço é a alimentação, né, cuidados, instalações, etc. Mas quando aparece, do ponto de vista genético, defeitos, por exemplo, você já ouviu falar em carne de peito amadeirado ou white stripes, são defeitos genéticos que aparecem na produção da carne, que você tem que fazer pesquisa do ponto de vista genética, molecular e estudos de genômica para identificar os genes que estão causando esses problemas. Então, são outras pesquisas que não diretamente essa que está entrando, ela vai alimentar o programa de melhoramento mais na frente. Olha só que interessante. Pesquisas estão sendo desenvolvidas também para o setor de suínos, acredito. Com certeza. Em vários aspectos também dos defeitos das raças e das linhas, né? Algum problema que precisa ser eliminado da população, né? Por exemplo, essa parte de hérnias, por exemplo, que acontece em suínos, então tem efeito genético e aí você pesquisa qual é os genes responsáveis por isso e tenta selecionar contra esses genes, né? Mas isso tem que ser feito do ponto de vista de seleção genômica. Muito interessante. Elcio, para a gente finalizar então, a partir do ano que vem, essas linhagens serão comercializadas para frango de corte, galinha poedeira, frango caipira? Esse projeto ele tem 2 contratos, um de multiplicação e um de geração de novos produtos, novos ativos. O de multiplicação ele já vem andando desde o ano passado e essa empresa que vai fazer o melhoramento, ela já tem matrizes alojadas e já está vendendo pintos dessas linhagens esse ano. E os novos ativos que vão ser co-desenvolvidos entre a Embrapa e essa nova parceira, eles têm até o ano 2027 para ser colocado no mercado. Então, vão substituir as atuais linhagens da Embrapa. Se eles alcançarem um desempenho melhor, eles vão ser lançados como um novo produto, um produto de co-titularidade, Embrapa e o parceiro. Muito bacana, Elcio. A gente quer acompanhar tudo isso de perto. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Espero que volte muitas outras vezes em outras oportunidades, viu? Um ótimo dia para você. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até mais.